Ele vai falar um pouco sobre a epidemiologia, sobre a parte laboratorial, a parte de laudos. E, em seguida, a doutora Josi, que é a nossa infectologista, ela vai abordar a parte clínica. Sintam-se à vontade para, no meio da apresentação, vocês podem ir escrevendo as perguntas aqui no quadro, que a gente vai olhando depois. Ao final, aí a gente vai ler, e quem quiser falar, pode falar também, tá certo? Então, pode ficar à vontade. Cliomar pode começar. Então, muito boa noite a todos. Flávia, muito obrigado pelo convite. Agradeço ao Hospital Primavera pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Cumprimento a doutora Josi, minha companheira da noite de hoje, né? Iniciando as palestras de 2023. Satisfação enorme estar com a senhora aqui, prazer. E que a gente possa contribuir, né? Por trocar informações com esse time bom que está aqui, que eu estou vendo que está na plateia, né, doutora Josi? Então, vamos lá. Eu decidi fazer de uma maneira diferente, que não em formato como se fosse de aula, de apresentação, para ficar mais dinâmico e para que a gente possa conversar, né? E podem interromper ou colocar suas dúvidas no chat, fiquem à vontade e estarei aqui para responder do início ao fim. Falando sobre arboviroses, né? As arboviroses são aquelas doenças transmitidas por mosquitos, principalmente o Aedes aegypti, né? Mas eu vou me concentrar aqui com vocês hoje com a dengue, a zika e a chikungunya, tá? São nossas principais arboviroses que circulam no nosso estado e que elas merecem nossa total atenção. Desde 2009, nós somos área endêmica para arboviroses. Nunca deixamos de ter casos positivos de arboviroses. Começamos, não importa, seja zika, causando a microcefalia, não importa que seja a dengue, que nunca nos deixou, e a chikungunya, que cada vez mais assola o nosso estado. E cada uma com sua característica, a doutora Josi vai abordar a parte clínica, né, as diferenciações, tudo como a gente consegue diferenciar clinicamente, mas eu vou tocar com vocês hoje a parte do laboratório, né? E é isso que a gente tem que se comunicar muito bem. E é isso também que a gente tem feito nos últimos anos, essa comunicação tão intrínseca entre assistência, vigilância e laboratório. Essa comunicação, para o sucesso de um diagnóstico correto, tem que haver do início ao final. Todos nós sabemos disso, né? Então, vamos estreitar ainda mais esses laços de vigilância, laboratório e assistência com essa nossa conversa de hoje. A chikungunya, por exemplo, ela começou a aumentar quando deu início aos casos de zika, junto com a microcefalia aqui no nosso estado. Nós tivemos uma epidemia de chikungunya junto com a microcefalia. Só que a epidemia de chikungunya não foi tão falada por conta dos casos de emergência em saúde pública que a microcefalia causou, né? E de lá para cá, nós temos cada vez mais pacientes dando entrada em unidades de saúde com sintomas de chikungunya, né? Principalmente aquelas fortes dores nas articulações, né, doutora Josi, que os pacientes procuram muito as unidades de saúde. Mas os sintomas das arboviroses, eles se confundem demais. Febre, um exantema. As arboviroses também são doenças exantemáticas, que aparecem a vermelhidão na pele, a coceira, tem a febre associada. Cada um vai ter sua peculiaridade, a doutora Josi vai abordar. Eu fico me coçando, doutora Josi, para falar, mas vou deixar para a senhora.
Mas vou só pincelar, não vou entrar como ela vai fazer. E aí, essa conversa, essa análise prévia da assistência junto com o paciente vai ser fundamental para um diagnóstico bem feito, né? Nós sabemos que o tempo do início dos sintomas para a coleta vai nos dizer muita coisa para definir qual tipo de exame a gente deve escolher na hora de solicitar um exame laboratorial. Hoje, no Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe, ao qual eu sou superintendente, eu sou farmacêutico de formação, bioquímico, tá, gente? Então, eu sou pesquisador também da área, e a gente está cada vez mais melhorando a questão das metodologias e dos ensaios e da qualidade para liberar um laudo, assim como o Hospital Primavera também faz, porque eu conheço o laboratório do Hospital Primavera e alguns técnicos, alguns laboratoristas que trabalham neles, dentre eles Catiane está aqui, ela foi minha estagiária, inclusive, dentre outros. E aí, esse tempo vai ser crucial. Os 7 primeiros dias de sintomas, eles vão me dizer que eu tenho que procurar vírus na amostra. Qual é o exame que eu encontro vírus em uma amostra de paciente? É o RT-PCR em tempo real. Eu vou encontrar DNA e RNA, seja de qual vírus que seja, ou bactéria, logo no início dos sintomas. Logo depois, a partir dos 7 dias, já começa a surgir os anticorpos de defesa no paciente. Começa com IgM e depois vai para o IgG, que é o anticorpo de memória. O IgM é aquele anticorpo de convalescência. O paciente ainda está com sintomas com IgM positivo. Então, é útil ainda você diagnosticar o IgM para o paciente, né? O IgG vai contar uma história, né? O que é que o paciente teve, né? Para as arboviroses, vai me dizer que o paciente na época teve ou está imune a tal arbovirose. Vamos nos concentrar aos 7 primeiros dias nesse momento. Aos 7 primeiros dias, que é o RT-PCR em tempo real, é uma amostra de sangue, pode ser soro, plasma. No LACEN, nós padronizamos soro para fazer o RT-PCR e a sorologia. Podia ser plasma, Cleomar? Poderia. Mas como a gente recebe soro para a maioria dos testes, a gente padronizou soro. Além disso, Cleomar, eu posso investigar uma meningoencefalite numa amostra de líquor para arboviroses? Posso. E já nos foi muito útil para diagnosticar alguns casos que estavam em dúvida clínica em pacientes em UTI, por exemplo. No final do ano passado, tiveram 2 crianças que com sintomas que não estavam muito claros, e aí o intensivista solicitou, coletou o líquor, né? Mandou para o LACEN, solicitou arbovirose, solicitou meningite, solicitou um painel viral que a gente faz também para investigar outros vírus no líquor, e foi positivo, para nossa surpresa, para dengue, né? E aí ajudou muito na terapia, na condução clínica dos pacientes que estão internados. Então, o paciente chegou com sintomas do 2º ao 7º dia, coleta e solicita para RT-PCR em tempo real. O dia ideal para a coleta, o 3º dia de sintoma, vai ser onde tem o meu ápice de produção viral. É onde tem no meu organismo um maior fitness viral, ou seja, onde o organismo está se replicando mais, é onde eu vou encontrar a maior quantidade de carga viral e onde eu vou ter menos falsos negativos. Porque, se vocês observarem um laudo de RT-PCR em tempo real, de biologia molecular, vocês vão encontrar um resultado detectável ou não detectável. Significa que naquela amostra foi detectado ou não a presença do RNA viral dentro da amostra do paciente.
Um resultado detectável no PCR, ele é detectável. Pode acreditar que ali dentro foi encontrado material genético, consequentemente, o vírus, no caso aqui das arboviroses. Um resultado não detectável não significa que você tem que excluir do diagnóstico, porque ele pode estar sendo coletado em um período inoportuno. Essa fala é muito importante para a gente, essa palavra oportunidade de coleta é muito importante para a gente de laboratório central, de vigilância laboratorial. Por quê? A coleta oportuna vai me dizer que foi coletada no período correto para aquela análise. Por isso que toda vez que chega uma amostra no LACEN, a gente observa a data dos primeiros sintomas e a data da coleta. Ah, houve um equívoco na hora de digitar, na hora que eu fui passar para o GAL, que é o nosso sistema, né? Ou até na hora de solicitar o exame, e eu solicitei uma sorologia com um paciente com 3 dias de sintomas. O que é que o LACEN vai fazer? O LACEN vai conversar com quem mandou a amostra, perguntar se realmente está correto a data dos sintomas para a data da coleta e pedir para alterar. Caso não seja possível, a gente, mesmo dentro do laboratório, a gente não vai fazer o RT-PCR e vai fazer a sorologia, porque está no tempo de sorologia. Nós, como laboratório central, somos diferentes de um laboratório clínico. Um laboratório clínico, você vai um laboratório particular, qualquer, coletar uma amostra que está solicitado. E o laboratório particular, ele vai fazer aquilo que está solicitado, porque senão ele vai ser glosado, né? Isso é fato. Já a gente que faz vigilância laboratorial e tem comunicação direta com a vigilância, a gente tem a autonomia de trocar a metodologia dentro do laboratório, tá? É só uma curiosidade para vocês não ficarem com raiva de mim na hora que a gente trocou um pedido de metodologia de exame e não foi isso que eu pedi, mas para a gente é aquilo que tem que ser feito, tá? Só para vocês entenderem. E aí, passou o tempo de produção viral, que é até o 7º dia de sintoma, do 7º ao 21º dia de sintoma para a maioria das arboviroses, principalmente dengue. Deixa eu voltar um pouquinho para o PCR de dengue. O PCR de dengue, ele é feito de uma maneira... A gente faz uma triagem, a gente tem um kit de triagem para fazer o PCR das arboviroses, onde a gente faz uma metodologia triplex. Em um único poço, a gente vai detectar a dengue, a zika e a chikungunya. Se for positivo para zika ou chikungunya, a gente já libera detectável para algum dos dois. Se for detectável para dengue, a gente ainda vai fazer um segundo teste para subtipar, né? Para fazer a subtipagem e para a gente descobrir qual tipo de dengue é. Né? Dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Vai diferenciar, Cleomar, na conduta diagnóstica? Não. Mas vai ser extremamente útil para a vigilância. Ano passado, entrou dengue 4 aqui, que não estava circulando no estado. O que significa entrar um subtipo de dengue no estado que não está circulando? A pessoa não é imune. Segundo a literatura, diz que você fica imune a cada subtipo de dengue. Você pode pegar dengue 4 vezes, certo? Então, não está circulando um subtipo de dengue normalmente no nosso estado. E ele entra, alguém viajou para um lugar que ele circula, trouxe para cá, porque aqui temos o mosquito Aedes aegypti em abundância. Ele pica a pessoa com dengue que não está circulando. E aí passa para outra pessoa e assim sucessivamente vira uma endemia. Claro que isso vai ser super útil para a vigilância, tá? Porque isso pode gerar aumento do número de casos, surtos, epidemias, e é isso que a gente vem observando, né? Espera que as vacinas para as arboviroses venham com gosto aí para nos ajudar, como a da Covid nos ajudou, né? Ok, fechando a parte do... Deixando a casinha
do PCR, né, da biologia molecular, vamos entrar na casinha da sorologia. A sorologia, ela é muito curiosa porque vai depender muito do organismo do paciente, tá? Existem pacientes que têm um sistema imunológico mais responsivo, né? E existem pacientes que têm um sistema imunológico mais lento, de maneira que as células são produzidas de maneira... vai depender de cada paciente. No entanto, a gente já encontrou positividade de IgM do 8º dia até o 28º dia das arboviroses. A gente chegou a encontrar alguns pacientes, na época do aumento de casos de chikungunya, pacientes com IgM positivo para arboviroses até 48 dias, tá? É comum? Não é tão comum, mas pode acontecer. Uma curiosidade também é que a gente já encontrou vários casos, publicados em literatura também, de pacientes, mesmo após algum tempo, voltando a positivar para PCR de chikungunya. Então, isso pode até justificar a maior parte... O paciente com chikungunya passa mais tempo com sintomas do que os de Zika e os de dengue. E, recentemente, também, está bem científico isso, né? Estou gostando do rumo que está tomando. Recentemente, nós não estamos encontrando pacientes detectáveis para Zika. Quando eu falo detectáveis, é no PCR. Mas nós estamos encontrando pacientes reagentes positivos para Zika no IgM. A Zika, o vírus da Zika, os fluoróforos, os primers, as sondas, que são materiais utilizados para fazer o PCR de Zika, eles são menos sensíveis do que o de dengue e chikungunya. E aí, mas também a quantidade de vírus que é replicado de Zika no organismo também é bem menor, isso também já publicado em literatura. Então, por isso que é mais difícil encontrar casos hoje detectáveis para Zika, lá no PCR, do que o IgM. Então, a gente encontra casos detectáveis para IgM muito maior. Ano passado, doutora Josi, Ana Flávia, todos vocês, nós tivemos um recorde de recebimento de amostras de arboviroses. Nós recebemos mais de 14 mil amostras num único ano. Na última vez que a gente recebeu tanta amostra assim, a gente recebeu 6 mil amostras. Então, mostrou que o ano passado circulou mais arboviroses ou pacientes suspeitos com sintomas de arbovirose no nosso estado do que os últimos 10 anos. Tá? E isso nos causa uma curiosidade. Ano passado foi atípico também, nós tivemos mais chuvas. Quando tem mais chuvas, tem mais ambiente propício para multiplicação, né, para reprodução do Aedes aegypti, do mosquito. E aí, consequentemente tiveram mais casos. Coincidiu também, gente, que no auge da pandemia, as outras doenças parece que não existiam, né? Caiu muito todas as outras doenças. Não é que as outras doenças não existiam, vamos tratar isso cientificamente. É que as pessoas estavam isoladas, as pessoas estavam se cuidando, as pessoas não circulavam tanto, por isso não estavam tanto expostas a outras doenças. Porém, um pós-pandemia, um pós-desastre, um pós-epidemia, ele é muito mais... ele é tão assolador quanto o ambiente atual da pandemia, né? E aí, doenças que estavam negligenciadas no período pandêmico, doenças que estavam quiescentes no período pandêmico, elas começam a aflorar. Hoje, ano passado, nós vimos um aumento do número de casos de arboviroses, principalmente chikungunya e dengue. E hoje nós estamos observando em uma curva ascendente o aumento de casos de tuberculose, o aumento de casos de hanseníase, que é o quê?
paciente muito confinado com outros pacientes que tinham tuberculose latente, alguma tuberculose que em tratamento ou que provavelmente não foi tratada bem, sendo positivados para esses casos. Então, é o viés, né? É o viés de você estar enclausurado e não pegar certas doenças, mas pegar outras. E assim, a gente, como profissional de saúde, tem que estar sensível a essas alterações, a essas mudanças. E aí, continuando, né, a fase laboratorial, a detecção de IgM, por exemplo, vai analisar que o paciente ainda está doente, e aí nós temos esse espaço de tempo que pode ser solicitado o diagnóstico para o paciente. Entre o dia 7 ao dia 28, pode ser solicitado. A partir do 28º dia, contando a partir da data dos primeiros sintomas, solicita-se o IgG. Hoje, no LACEN, nós só fazemos IgG para chikungunya e zika. Não fazemos IgG para dengue, tá? Não está preconizado dentro do escopo do Ministério da Saúde fazer IgG para dengue, até porque são 4 subtipos e pode se confundir esse IgG e aí não vai ter diferença clínica para saber a questão desse paciente, tá? E faz o diferencial com chikungunya e zika, se quiser descobrir o que é que ele teve no passado, ok? E aí essa é a importância do IgG. Todas essas notificações, essas doenças, elas são de notificação compulsória. As de notificação compulsória imediata doenças causadas pela zika e óbitos por dengue e chikungunya. Os óbitos são todos de notificação imediata e os 3 são de notificação compulsória, tá? Existe uma ficha de notificação para arboviroses, onde existe uma separada para óbito também, e a gente recebe essas amostras juntamente com as fichas de notificação. Uma coisa curiosa para a notificação é que todos os casos devem ser notificados no sistema de notificação. E, mais na frente, ele vai ser confirmado ou descartado. Eu estou falando isso porque eu posso estar sendo redundante para vocês já fazerem isso de maneira prática, mas eu conversei hoje com um certo município e que eles disse que em alguns casos ele só ia notificar se fosse positivo. Não, senão não adianta a razão de ser da notificação. Nós precisamos saber quantos pacientes têm suspeitos, ou seja, que são pacientes com sintomas que procuraram a unidade de saúde, e quantos desses suspeitos foram confirmados, resultados positivos ou detectáveis, ou descartados, resultados negativos ou não detectáveis. Isso é um número fantástico para quem é de vigilância laboratorial. E um plus que nós damos para os resultados negativos é que nós não paramos quando dá tudo negativo para as arboviroses. O que é que o LACEN faz como laboratório de referência estadual para investigação de vigilância laboratorial? Ele começa a investigar outras doenças exantemáticas, gente. Nós temos um fluxo estabelecido. Nós criamos desde a Copa do Brasil, né, que aconteceu no Brasil há 8 anos atrás, né, e continua até hoje. Pacientes que dão negativo para as arboviroses, a gente vai investigar sarampo, rubéola, parvovírus e leptospirose. Nós investigamos todas essas doenças, porque todas são doenças exantemáticas e que podem estar cometendo os pacientes. Uma coisa super curiosa e fantástica é que o último caso de sarampo que nós tivemos em Sergipe, foi há 2 anos atrás, se não me falha a memória, foi de um caso desse, de diferencial, que foi negativo para
as arboviroses, nós encontramos o IgM positivo desse paciente. E aí, foi um caso de PCR. Ele estava... deu tudo não detectável desse paciente. E a gente analisa todas as fichas de notificação. E se o paciente está com febre na ficha de notificação, está com exantema na ficha de notificação, está com conjuntivite na ficha de notificação e está com algum sintoma gripal na ficha de notificação, a gente corre para o sarampo. Corre, pega essa amostra, faz IgM de sarampo. Deu positivo para o IgM de sarampo, o que é que eu faço? Eu corro de volta para o município, que é notificador, e solicito amostras de suave, de oro e nasofaringe, e amostra de urina, porque o diagnóstico de sarampo se faz com essas metodologias. Amostra de sarampo, faz com suave, de naso e oro, urina e de sangue, né? E a gente faz a análise de tudo. E curioso que o paciente fechou tudo, estava lindo. Ele deu o genótipo D8 do sarampo, IgM positivo, ele soroconverteu o IgG, soroconverter o IgG, ele passar do negativo para o positivo, ou a gente analisa os títulos. O título tem que duplicar ou mais o título anterior. Soroconverter para o IgG significa, se ele estava 500 na primeira amostra e deu 1.200 na segunda amostra, também é uma soroconversão. Ele aumentou muito os níveis de IgG. Eu estou falando isso porque é tudo decorrência das análises das arboviroses. Então, o contato com o paciente, o contato com a ficha de notificação, o contato do paciente para quem for na área de assistência, o contato com a ficha de notificação para quem for do laboratório ou da vigilância é crucial na definição ideal da metodologia, né? E essa solicitação correta, essa análise correta do tempo oportuno para a realização do exame se torna mais ideal ainda para um resultado fidedigno à condição do paciente, né? Então, a análise laboratorial para arboviroses, ela permeia todas essas análises que eu acabei de falar, desde o PCR até a sorologia, desde o início dos sintomas até um período de soroconversão, um período de produção de anticorpos, sejam eles IgM ou IgG, para analisar a condição do paciente. E aí você me perguntar, Cleomar, o paciente chegou para mim, ou eu tenho o histórico de um paciente que está com 1 dia de sintoma, e ele não está aguentando, e ele vai para a urgência, ele vai para a unidade de saúde, porque não está aguentando. Eu posso solicitar a amostra desse paciente? Aí você dá mais uma perguntada a ele. Está com sintoma desde ontem mesmo? Ou você apresentou, nem que seja uma dorzinha de cabeça uns 2 dias atrás, que não seja uma dor de cabeça usual? Porque tem gente que tem dor de cabeça de tensão, tem gente que tem dor de cabeça todo dia, por TPM, que seja. Essa dor de cabeça vem lhe acompanhando 2 dias atrás? Se for, o paciente está com mais dias de sintomas, né? E apareceu o exantema depois e a febre depois. Já conta, tá? E aí, solicita. Mas o paciente começou totalmente o início dos sintomas e está no primeiro dia de sintoma, se você coletar a amostra, vai provavelmente dar um falso negativo, porque não tem vírus suficiente. Existe uma sensibilidade do teste em que tem que ter vírus suficiente para que eu consiga detectar no PCR, né? E aí, o ideal mesmo é, a partir do 3º dia, fazer a coleta desse paciente. Cleomar, já está no 8º dia. Eu solicito o PCR? Pode ser também que eu não encontre detectável nesse paciente. E aí, você solicita o IgM, tá? E aí, o que é que você faz? Já aconteceu algumas vezes do paciente estar com toda a clínica, ele ter piorado, ele ter ido para a UTI,
O próprio Primavera já fez isso com a gente, entrou em contato com a gente fez o IgM, mas ele estava no 8º dia, que esse paciente piorou, foi para a UTI, eu disse, se preocupe não, a gente vai fazer o PCR dessa amostra também, além da sorologia. O que é que aconteceu? Deu positivo no PCR e ainda não tinha dado positivo. Então, é tudo uma questão como o paciente conta o histórico, como foi o fitness viral do paciente, como foi a produção de anticorpos desse paciente. Então, tudo é muito sensível quando a gente trata de análise laboratorial, né, e para arboviroses, mas a gente tem que ser fatídico. A gente tem que realmente, na grande maioria dos casos, principalmente em epidemias, que generalizar. Até o 7º dia, PCR. 3º ao 7º dia, PCR. 8º dia em diante, até o 28º, IgM, sorologia. Depois disso, IgG. Infelizmente, a gente tem que fazer isso em períodos epidêmicos, em períodos porque não temos condições. E uma curiosidade, minha gente, importantíssimo, importantíssimo. Imaginem agora que nós estamos tendo um boom, isso aconteceu com diversos municípios, e aí a gente, junto com a vigilância, tem que entrar em contato com esse município para informar ele que ele atingiu um limite, e cada município, de acordo com sua população, vai ter esse limite definido e diferente do outro, onde ele se transforma em surto, tá? Casos suspeitos, mais casos positivos, dependendo do município, ele se transforma em um surto e não é necessário fazer exame laboratorial de todo mundo quando tem um surto circulando em um determinado município. Um surto definido por vigilância circulando naquele município, né? Acontecendo naquele município. Então, Cleomar, como é que eu fecho o caso lá no meu sistema de informação? Tem como fechar caso por definição, por critério laboratorial, e eu tenho como fechar caso como vínculo clínico e epidemiológico, tá? O paciente está com todos os sintomas de arboviroses, ou alguma determinada arbovirose. Naquele município foi fechado que está acontecendo um surto, né? Daquela arbovirose. Então, fecha o caso como clínico e epidemiológico. O município vai ser comunicado pela vigilância, pelo LACEN, né? Que a partir daí, se ele mandar a amostra, não vai ser executado todas as amostras, a gente vai fechar o caso como critério clínico e epidemiológico. E porque, imagine, gente, para a Covid, a gente fez todas as amostras que chegou, impossível não fazer, né? Até porque com uma emergência em saúde pública, com pandemia, a gente teve que fazer. Mas os laboratórios não têm condições de fazer de toda a população de uma vez só análise de PCR e sorologia numa emergência grande, se fosse de dengue, por exemplo. Por isso que tem que se fechar por clínico epidemiológico, até para agilizar questões de tratamento, de conduta clínica do paciente, e não se tem matéria-prima para se fazer kit de tudo. No Ministério da Saúde hoje mesmo está faltando kit de chikungunya, né? O LACEN está tendo que comprar, a Fundação de Saúde Parreiras Horta, que é a fundação que gere o LACEN, está tendo que comprar kit hoje, porque não tem no Ministério, então, para a gente conseguir fazer as análises laboratoriais, né? Então, é isso. Eu acho que eu atingi meu tempo, né, Ana Flávia, para conversar com vocês. Já Mas passou. estou Mas foi aberta aqui. ótimo, foi muito enriquecedor. Tem uma pergunta aqui, mas já foi respondida, se a dengue é uma doença de notificação compulsória, né? Sim, todas essas arboviroses que foram faladas, dengue, Zika, chikungunya, são notificação compulsória, não é isso? Isso, correto. E o importante é, como você falou, é a data dos sintomas, o tempo dos sintomas, até o 3º dia, não é isso? A gente pode fazer o PCR e fecha já esse diagnóstico, não é isso? Exato.
A gente já conversou, né, Ana Flávia, ajudando nos diagnósticos desses pacientes. A gente se sente tão útil quando fecha um diagnóstico por laboratorial, né, porque a gente vê Sim. que a coisa está acontecendo, é importante. Pronto. Doutora Josi agora vai entrar na parte da parte clínica, né, de sintomas, que eu até pequei, era para ela ter começado então primeiro. Mas tudo bem, foi ótimo. Compartilhar, janela, ou tela cheia? Tela cheia. Compartilhar. Clica aí na tela, na própria tela. Compartilhar. Aqui na apresentação. Tá vendo aí a apresentação? Aqui. Então, Abre o seu microfone. já abri. Abri, não? Tá aberto. Tá aberto. Estão me ouvindo, né? Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Sim, Josi. Vocês estão me ouvindo? Sim, Josi. Estamos Dá para ouvindo. ouvir bem, né? Estamos Tá, sim. ouvindo. Gente, eu vou tentar ser breve, vou tentar, mas quero começar agradecendo ao laboratório, à iniciativa. Eu acho que nesse momento é um tema importantíssimo, agradecendo sempre ao CEP, a Viviane. Cleomar, que prazer ouvir você falar para nós sobre os exames e que prazer você participar aqui das nossas reuniões. Todo infectologista precisa ter seu telefone, a gente tenta não te ligar, você é quase um Lombardi para nós. Mas você diz, a gente se sente muito útil, você é muito necessária, então muito obrigada. E eu quero agradecer também a todos os presentes e vamos lá. Fiquei com a parte de quadro clínico e eu não sabia muito bem o que era para falar, porque a Ana Flávia me falou que você ia ficar com epidemiologia e os exames específicos. Então, acabei fazendo uma apresentação, mas vou tentar ser rápido, vou focar mais em dengue, pessoal, porque eu acho que é o que precisa de mais cuidado no manejo. Então, as arboviroses, como o Cleomar já bem falou, todas as doenças causadas aí, transmitidas pelos artrópodes, inclusive entraria aqui febre amarela, que a gente não tem tanta importância, mas vem ganhando, né, uma importância em outras áreas do Brasil. Então, as arboviroses... Josi. Oi? Oi, Roberto. A sua apresentação não está em modo de apresentação. É porque o Libre é incompatível com o Teams, entendo. mas só dá para assim na barra. Assim, né? Mas eu Tá acho bom, que desculpa. acho que o tamanho Tá para ver, sim. dá, né? Tá bom. Então, elas determinam um quadro febril agudo, com rash, dor no corpo, artralgia, cefaleia. A importância da dengue, principalmente a cefaleia, principalmente retroorbitária. Na chikungunya, de todos esses sintomas, o mais importante é a artralgia com edema e persistente. E na zika, é a conjuntivite e o rash. Então, assim, isso fica muito bonito, a gente tem uns quadrinhos bem didáticos, esse aqui é da Fiocruz. Então, a febre, ela é sempre presente na dengue. Aí você pergunta, sempre? Tem até dengue assintomática? Tem. Mas a dengue que procura o hospital, que procura o serviço de saúde, é o sujeito com febre. Então, febre alta, de início imediato. Na chikungunya, a febre é mais alta ainda. E na zika, às vezes, nem tem febre, quando tem é uma febre mais baixa. Artralgia, característica da chikungunya. O rash é uma característica mais da zika, mas se manifesta nas outras duas. Prurido, o rash com prurido, isso é muito importante na zika, mas pode estar em todas, e a conjuntivite na zika. Então, tem vários quadrinhos desses, esse aqui do Ministério da Saúde, que contempla outros sintomas, é importante focar aqui na leucopenia, que os 3 podem dar, a linfopenia é mais frequente na chikungunya, plaquetopenia é mais característico de dengue,
Mas isso tudo é muito lindo, mas no dia a dia, com sintomas, é muito difícil você distinguir uma da outra. E digo mais, como o Cleomar bem falou, de outras doenças exantemáticas febris também, principalmente em criança. Mas esses quadrinhos podem ajudar um pouco. Dengue é a principal, é a mais importante, a arbovirose que ocorre no mundo, porque tem a maior morbidade, a maior letalidade e um maior prejuízo econômico. A fisiopatologia, a parte mais importante da fisiopatologia da dengue é a fuga capilar. O sangue de dentro do vaso, o plasma escapa, e esse é o principal mecanismo, o extravasamento de plasma extravaso, né? Extracapilar. E aí isso vai diferenciar as formas leves das formas graves de dengue, mas essa fuga capilar é transitória e vai ocorrer junto com o pico de carga viral. E aí, quem é que tem essa fuga capilar? É justamente quem vai ter a dengue grave. E os fatores de risco para a gravidade na dengue são infecção prévia por outro sorotipo de dengue, então aquilo ali que Cleomar bem colocou, quando entrou o sorotipo 4 no estado, acendeu um alerta muito grande, inclusive e principalmente para o risco de termos mais dengue grave no estado, porque as pessoas já tinham se contaminado com outros sorotipos e poderiam se contaminar com o sorotipo 4. Então, você, quando adquire uma infecção por um sorotipo de dengue, você fica aí com a imunidade transitória aos 4 sorotipos, mas que não vai durar muito tempo, é aí até uns 3 meses. Depois desses 3 meses, você fica com a imunidade definitiva para aquele sorotipo específico, mas você fica aberto à infecção pelos outros sorotipos, e essa infecção tende a ser mais grave, porque justamente é um papel do anticorpo, facilitando a entrada do vírus nas células de monócitos. Elevada viremia, quem teve uma viremia mais alta também tem um risco maior para a gravidade. A virulência da cepa, os trabalhos mostram que o sorotipo 2 é um sorotipo que determina uma maior gravidade. E as características individuais do indivíduo, né? O indivíduo mais jovem, crianças menores de 2 anos, sexo feminino, obesos e algumas características genéticas são fatores de risco para a gravidade. Essas condições especiais aqui embaixo, como idosos, gestantes, doenças crônicas, principalmente doenças hematológicas, para uma doença que mexe com todas as séries hematométricas, uma doença hematológica vai ser uma tendência a ter uma gravidade maior, doença renal, doença autoimune, e essa condição social desfavorável, isso aqui é muito importante, mesmo que o paciente não tenha nenhum fator de risco para a gravidade. A condição social desfavorável para acompanhamento da dengue já é uma condição que até vai mudar a sua classificação. Nós vamos ver mais adiante. Então, aqui, quem é suspeito de dengue? Qualquer pessoa que vive ou viajou para uma área de dengue, uma área endêmica de dengue nos últimos 14 dias, então todo mundo no Brasil, que apresenta febre com menos de 7 dias e 2 desses sintomas aqui. Febre, cefaleia, com dor, principalmente dor retroorbitária, mialgia, artralgia, dor abdominal, diarreia, sangramento, exantema, pruriginoso, petequial, petecas, prova do laço positivo ou leucopenia. Teve 2 desses sintomas, e febre e área endêmica, já é suspeito de dengue. Lembrando que criança menor de 1 ano, basta febre e área endêmica, ele já entra na suspeição de dengue. E aí complica mais a nossa vida. A dengue obedece fases, né? Já colocado também as fases da doença. Então, a fase virêmica ou fase febril, que dura aí de 1 a 3 dias, você vai procurar febre alta, cefaleia, principalmente retroorbitária, mialgia, artralgia, exantema. Quando a febre começa a defervescer, o sujeito está entrando na fase crítica, lá pelo 4º a 7º dia. Essa é a fase que você tem que ficar mais atento. Então, e é justamente a fase que o sujeito relaxa. E, às vezes, o profissional de saúde, tanto o enfermeiro, principalmente o enfermeiro que fica em classificação de risco,
o sujeito relaxa, porque quando a febre baixa, o indivíduo começa a piorar. Ele pode evoluir para uma forma grave aí, se ele apresentar os sinais de alarme. E às vezes até o sinal de alarme dele já é um sinal de choque. Choque, ou hemorragia, ou uma disfunção orgânica. Então, muito cuidado nessa fase crítica. E o sujeito que ultrapassa a fase crítica entra na fase de recuperação, quando tem a reabsorção daquele conteúdo extravasado, e o paciente saindo de uma infecção viral grave, é um período de uma grande debilidade física, é uma fase prolongada, tem gente que fica várias semanas com aquela adinamia, um pouco prostrado, e é uma fase que precisa ter cuidado para a infecção bacteriana secundária. É muito comum, depois de uma infecção viral, uma infecção bacteriana. Então, a gente divide a dengue nessas 3 fases. A fase crítica é a que precisa de mais atenção. E aí, aquela classificação de dengue que a gente conhecia lá, de dengue clássica, febre hemorrágica da dengue, isso mudou. Agora nós temos dengue sem sinais de alerta, que é a dengue com aqueles sintomas já falados, dengue com sinais de alerta, que você vai procurar aí a partir do 3º, 4º dia, na fase crítica, e aí vale a pena a gente repetir todos os sinais de alerta, dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramento de mucosa ou hemorragia, hipotensão postural, diminuição da diurese, queda abrupta de plaquetas, sonolência, irritabilidade, aumento progressivo do hematócrito, desconforto respiratório, hipotermia, derrames cavitários, o que a gente mais encontra com mais facilidade é o derrame pleural, e o aumento do fígado com mais de 2 centímetros do rebordo costal. A gente sabe que é muito difícil palpar fígado, principalmente nos hospitais que a gente trabalha, o BSPS lotado, mas também se faz com muita facilidade ultrassom, então vigia aí esse fígado. E choque, então, dengue sem sinais, dengue com sinais de alarme e dengue grave, que engloba choque, hemorragia e disfunções orgânicas. Mas o principal aqui é observar os sinais de choque. Hipotensão arterial, pressão arterial convergente. Às vezes ele nem está hipotenso, mas a diferencial entre sistólica menos diastólica dá menor que 20. Então, fique ligado. Pulso rápido e fino, com enchimento capilar lento maior que 2 segundos. Esse choque da dengue é de rápida instalação e de curta duração. Então, precisa, primeiro dia que o paciente chega lá, já passou dos 3 dias de sintoma, busque os sinais de alarme e os sinais de choque, porque isso pode mudar tudo. Então, rápida instalação, curta duração, o mecanismo é por extravasamento de plasma, e aí o líquido se acumula fora dos vasos, isso vai causar um desconforto respiratório, causa de derrame pleural, ascite. Evolução sem tratamento do choque é 12 a 24 horas, até 50% de óbito. Com tratamento, óbito menor que 5%. Outra forma de dengue grave é hemorragia, pode ser hematemes, melena, metrorragia, sangramento em sistema nervoso central. E, atenção, essas hemorragias podem ocorrer com ou sem plaquetopenia, por outro mecanismo de vasculite. Outra forma de dengue grave, disfunção orgânica. E aí essas disfunções também podem ocorrer sem o paciente apresentar choque ou extravasamento de plasma. E aí, o principal que a gente procura logo, transaminases para ver fígado, normalmente vão aí para cima de 1000 e um aumento de TP. Também pode ocorrer disfunção do sistema nervoso central, encefalite, meningite linfomonocitária, polirradiculite, Guillain-Barré, no coração, principalmente as miocardites e insuficiência renal aguda. Aqui é importante todo enfermeiro de classificação de risco e todo médico saber fazer a prova do laço. Ainda,
Então, é uma média da pressão arterial. Um exemplo, se a pressão é 12/8, você vai somar 12 com 8, 20, dividir por 2, 10. Então, você infla o manguito por 3 a 5 minutos em 10 e conta as plaquetas num quadrado de 2,5 por 2,5 centímetros. Você pode até riscar. As plaquetas não, desculpe, as petecas. Em adulto, mais de 20 e mais de 10 em criança já indicam a fragilidade capilar. O principal exame não específico de diagnóstico de dengue, que é o que Cleomar já falou, o não específico, o principal é o hematógrafo. É o hemograma, sendo mais específico, não é plaqueta, como todo mundo pensa, é hematógrafo. Então, se você, no primeiro hematócrito, você vê um aumento aí, mulher que menstrua com hematócrito maior que 44, dengue, com aqueles sintomas lá, homem com um hematócrito maior que 50 e criança com maior de 38, ou depois no acompanhamento, um hematócrito que aumentou em 10% do basal, cuidado com essa dengue aí. Aqui só para mostrar a visualização do eritema de dengue, é assim mesmo, é até desesperador e ainda por cima o paciente tem prurito. O manejo de dengue fica fácil, porque isso aqui é mandatório, todo classificador de risco e todo médico ter isso aqui em mente, se não for na mente, na cabeça, no telefone ou no livrinho de bolsa. Então, é do Ministério da Saúde a classificação de risco e manejo. Então, suspeita de dengue, aqueles sintomas lá, que nós já falamos, com febre, a menos de 7 dias, você vai buscar primeiro, depois que você fez a suspeita, se ele tem sinal de alarme, e aí tem que saber quais são, e se ele tem sinal de choque. Se ele não tem sinal de alarme, ainda assim você vai observar se ele tem sangramento espontâneo ou induzido. Induzido por quem? Pela prova do laço. Se ele não tem, e não tem uma daquelas condições especiais lá, que é por isso que nós colocamos, nem risco social e nem comorbidade, você pode encaminhar esse paciente para um acompanhamento ambulatorial. O hemograma aqui você faz a critério, a hidratação vai ser oral e precisa depois ser reavaliado, e para isso se entrega o cartão de dengue, que depois eu vou mostrar lá. E reavalia o paciente lá no 3º, 6º dia da doença, que é a sua fase crítica. Voltando aqui, se o paciente não tem sinal de alarme, mas tem sangramento espontâneo ou induzido, ou uma condição clínica especial de comorbidade, ou aquele risco social. Por exemplo, o indivíduo mora sozinho, não tem como voltar ao serviço de saúde, não vai garantir uma hidratação, mesmo que ele não tenha nenhum sinal de alarme, nem sangramento, ele já entra no grupo B. E o grupo B, você precisa fazer um hemograma completo, é obrigatório, além dos exames específicos já falados. A hidratação aqui pode ser oral, se o hematócrito estiver normal, ele entra, vai para o grupo A, mas se o hematócrito estiver aumentado, aí você vai internar num leito de observação. Tudo isso está bem detalhado aqui. E aqui você reavalia o hematócrito em 4 horas após a hidratação. Se o hematócrito não aumentar, diminuir, ele vai lá para o grupo A. E aí o importante aqui é o grupo C. O paciente tem sinal de alarme e ou tem sinal de choque, tem sinal de alarme sem choque, vai para o grupo C. Hidratação intravenosa imediata, 20 ml por quilo por hora, com soro ou ringue, e o laboratório a cada 2 horas, principalmente o hematócrito. Até como tem biomédico aí, se a gente conseguir fazer só o hematócrito, beleza, para reavaliação. A gente precisa do hemograma completo, mas as reavaliações podem ser só com o hematócrito. Com melhora clínica e laboratorial, ele vem para a fase de manutenção, mas se ele não melhorar, principalmente se o hematócrito não começar a cair, começamos a tratar como grupo D,
que é aqui o paciente com sinais de choque. Então, desconforto respiratório, sinal de choque, ou desconforto respiratório, hemorragia, disfunção de órgãos, nós vamos para o grupo D, e aí UTI. Esse paciente precisa de UTI, a hidratação é vigorosa em 20 minutos, nós vamos repetindo até 3 vezes se necessário, e hematócito sempre de 2 em 2 horas, hematócito após 2 horas. Se a resposta ao choque for adequada, mas o hematócito estiver se elevando, a gente continua a expansão. Se o hematócito estiver em queda e o choque não melhorou, aí a gente vai investigar a hemorragia que não estamos visualizando, hemorragia digestiva, hemorragia cerebral, alguma coisa assim, e aí até já nos liberta, nos dá liberdade para fazer plasma, crioprecipitado, e vejam bem, plaqueta não entrou aqui ainda. Transfusão de plaqueta, que a gente vê nego botando na torneira e acabando com banco de sangue. Então, aqui as condições clínicas especiais que a gente já falou e a prova do laço também como fazer. Eu estou indo mais rápido porque isso aqui a gente tem no telefone. E o que não fazer em dengue? Isso é tão importante quanto o que fazer. Não fazer anti-inflamatório não hormonal, AS, corticoide, plaqueta. Não faz plaqueta, não faz plaqueta para profilaxia de sangramento em dengue. Você até pode fazer plaqueta no paciente que está com a plaqueta muito baixa e sangra cabeça e trato digestivo. Aí você vai fazer como uma medida desesperada. E outra coisa que não deve fazer é hidratar sem reavaliar sinais de choque e hematócrito. Então, quebrando aquele paradigma, o exame, a série do hemograma que você mais vai observar não é plaqueta, é hematócrito. Dengue é tão importante que tem um cartão para dengue, assim como a gestante, como a criança, tem um cartão de dengue. Esse é o cartão do SUS e a gente arrumou o cartão também utilizado lá na urgência do Hospital Primavera. Então, dengue é isso, depois a gente pode tirar as dúvidas, mas é o principal. Chikungunya, quem é suspeito de chikungunya? Febre de início súbito, maior que 38,5, artralgia ou artrite, artralgia ou artrite, de início agudo, não explicado por outras condições. Às vezes, principalmente a mulher, ela já tem uma artrite. Essa artrite piora e ela teve febre, e ela está numa área endêmica de chikungunya, ela já entra com um caso suspeito de chikungunya. Então, ela é febre e artralgia e residente ou áreas ou que visitou a área endêmica, que é o nosso caso. Então, chikungunya, esse nome esquisito, é aqueles que se curvam, ou aqueles que se dobram. Ele vem de um idioma, um dos idiomas da Tanzânia, onde é uma referência às pessoas, à forma com que as pessoas ficavam curvadas de tanta dor por causa da chikungunya. O vírus invade e se reproduz nas articulações. E os trabalhos com modelos animais sugerem que o vírus infecta diretamente sinóvia, tenosinóvia, músculo, nas articulações, produzindo citocinas pró-inflamatórias. Claro que a chikungunya, como já sabemos, pode dar outras manifestações, principalmente neurológicas. E tem trabalhos demonstrando PCR positivo no líquido após 5 meses da infecção aguda de chikungunya. É uma doença trifásica, né? A fase aguda dura de 7 a 14 dias, caracteriza-se por febre alta, poliartralgia, que é simétrica, bilateral e com edema, diferente da artralgia da dengue, que geralmente o importante não é o edema, porque ali é mais uma dor por sensibilidade, aumento da sensibilidade. Aqui não. É invasão direta das articulações. Então, simétrico, bilateral, com edema, poliartrite, a mialgia também, que aqui é menor do que na dengue, a cefaleia aqui é menor que na dengue, mas pode dar fotofobia e também racho cutâneo. A fase subaguda da chikungunya vai dos 15 dias aos 3 meses.
essa poliartralgia, poliartrite, se prolonga por semanas ou meses. Aqui ele já não tem febre, não tem os sintomas de uma doença viral aguda, mas tem a poliartralgia com poliartrite. E a fase crônica, quando ele ultrapassa os 3 meses, que ele persiste com a poliartralgia, ou que ele tem uma recrudescência, ele até melhorou, mas ele volta a ter uma poliartralgia por meses ou anos. Trabalhos assim, tem pessoas com mais de 5 anos, com chikungunya crônica. E quem tem mais risco de entrar nessa fase crônica? Mulher maior de 45 anos, que teve uma fase aguda intensa, que produziu altos títulos de anticorpos, que teve uma carga viral elevada e que tem uma doença articular prévia. Então, a gente vê muito isso no dia a dia. Aquela mulher que já teve uma artrite e teve uma chikungunya e nunca mais melhorou da artrite que já tinha. Então, é característico essa rigidez nas articulações distais, interfalângicas de mão, de pé, de tornozelo e de punho. A mialgia é mais frequente lá em cima, né? Nos braços, nos antebraços, também atinge coxa e panturrilha. Aqui só para demonstrar a diferença do edema no primeiro dia para o 5º dia, como evolui, e você não sabe muito o que fazer, porque nessa fase você não pode, aqui ó, 1º e 5º dia, e o rash também, mas nessa fase aí, que ainda é a fase aguda, você não pode lançar mão de muita opção de analgésico, né? Então é meio desesperador. Tem outras formas atípicas de chikungunya, só para a gente lembrar, que pode atingir o sistema nervoso, olho, neurite óptica, pode ter miocardite, pericardite, pode estar nefrite, insuficiência renal aguda, discrasias sanguíneas, enfim. E que a chikungunya também tem um manual do Ministério da Saúde, fazendo a classificação de risco e a conduta clínica dos pacientes com suspeito de chikungunya. Está tudo isso lá no manualzinho do Ministério. Aqui é menos específico do que a dengue, mas vale a pena saber e de vez em quando visitar. Então, tratamento. Na fase aguda, vai depender muito da evolução clínica e laboratorial. Consiste em hidratação oral e analgésicos conforme escalas de dor. Avaliar sempre a evolução e se há complicações. Em casos graves e raros, o paciente precisa de UTI também, e é proibido, assim como na dengue, anti-inflamatório não hormonal, AS, corticoide. Já na fase crônica subaguda, tratamento com pressa fria, fisioterapia, analgésico, antidepressivos, é bem interessante, até metotrexato e a hidroxicloroquina aqui, gente, que às vezes em algumas doenças é muito útil. Aqui só para se familiarizar com uma das escalas para aferição de dor, essa é a escala de EVA, que é a mais utilizada. O próprio paciente marca o quanto de dor ele está sentindo. E aí, às vezes, você então precisa até de opioide para tratar a dor desse paciente. Isso de chikungunya. Agora vamos falar só um pouco de Zika. É uma doença de curso agudo, mais brando, autolimitada, dura aí 4 a 7 dias, se manifesta com febre baixa, às vezes não há febre, tem artralgia também, edema, cefaleia, mialgia, mas o mais importante e característico na Zika são os exantemas, um exantema macropapular, que atinge mais de 80% dos infectados, prurido, e uma hiperemia conjuntival sem secreção. Eu tive Zika, é uma coisa, assim, eu achei muito ruim, porque você não fica ruim, prostrado, você vai trabalhar, eu fui trabalhar, mas você vai uma coisa linda, né? Vermelha, com hiperemia conjuntival e coçando. Não é muito agradável, não, mas dengue é pior. As formas graves e atípicas são incomuns, muito incomuns na Zika, mais incomuns do que na chikungunya, e é raríssimo o caso de óbito por Zika. Os quadros neurológicos chamam a atenção na Zika, né? Parece que o vírus tem uma predileção por
células nervosas. Veja aí o grande problema que causa no encéfalo, nas anomalias congênitas, na gestante, com essa predileção por cérebro. Nós vamos ver lá na frente. Então, a grande importância da Zika é justamente aqui na gestante. Como é um quadro brando, então aqui o grande problema foi a gestante. O Nordeste foi muito importante lá em 2015, com esse diagnóstico e com esse esclarecimento que quem estava causando as microcefalias era a Zika. Então, aqui só os trabalhos demonstram que 80% das pessoas infectadas são assintomáticas e o que predomina é conjuntivite, rash macropapular, como nós vimos. Pode haver febre, essa febre é mais baixa, prurido, artralgia, tudo que tem nas outras pode ter aqui, mas o principal é conjuntivite e o rash. Repito, não vamos conseguir diferenciar só sabendo disso. A gente precisa dos exames específicos. O vírus interfere seletivamente no desenvolvimento cerebral, causa necrose tecidual, reduzindo a massa cerebral, e aí por isso a microcefalia, hidrocefalia, perda de tecido cortical, necrose e inflamação. Então, Zika tem uma predileção por células nervosas. E o tratamento, repouso, enquanto tiver febre, se tiver. Então, quem não tem muito direito a repouso, e aí fica lá vermelho mesmo, com o olho vermelho andando por aí. E aí você vai estimular a ingesta líquida sempre, para qualquer doença viral, para a Zika não vai ser diferente, dipirona ou paracetamol antihistamínico, porque o prurido é importante. Retornar imediatamente, o paciente tem que estar bem orientado, se apresentar formigamento de membros ou alteração do nível de consciência, tem que retornar imediatamente ao serviço por causa de investigar Guillain-Barré ou outros quadros neurológicos, porque na Zika, como já falamos, tem uma importância, e diante de uma queixa de alteração visual, encaminhar para o oftalmologista por causa também da neurite óptica. E gestante com suspeita de Zika deve ser acompanhada conforme os protocolos vigentes para o pré-natal pelo Ministério da Saúde. Então, atenção com as gestantes com doenças antemáticas. Primeira coisa a afastar é Zika. Para todas as arboviroses, o principal tratamento é a prevenção, a eliminação dos criadores dos mosquitos, nós não vamos falar disso aqui, proteção de áreas do corpo, com calça, com camisas de manga comprida, repelentes à base de DLT e caralidina, que são seguros na gestação, então, principalmente para gestantes, esses cuidados com proteção individual, mosquiteiro, telas em janela, ar-condicionado, se possível, ventilador, e essas medidas devem prevalecer ao longo do dia, porque o mosquito fêmea tem um hábito diurno. Aqui, isso aqui é de 2013, vale muito bem para 2023 e vale muito bem para a epidemia, para a pandemia de Covid, né? Quando nós esquecemos da dengue, mas ela não esqueceu de nós. É isso, a gente fica aqui aberto para perguntas. Eu corri, falei rápido, que era para compensar aí o tempo. É isso, pessoal. Interromper o compartilhamento. Doutora Josi, muito obrigada. Perfeita a apresentação da senhora. Quebrou mesmo um paradigma, que muita gente, na parte da dengue, ela é focada mais na queda da plaqueta. Isso. A gente não volta essa atenção lá no hematócrito, e é muito importante mesmo. Pessoal, a gente está abrindo agora as perguntas, passamos um pouquinho do tempo, mas eu acredito que foi válido, que foi uma palestra muito enriquecedora. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas, fiquem à vontade, tirar dúvidas, podem, não tenham vergonha, podem falar. Boa noite a todos. Roberto, parabéns, Josi, pela apresentação. Cleomar também, excelente. Nada mais oportuno que passado esse momento, né, de calmaria que a gente teve agora com a Covid, voltar as atenções para esse novo possível, né, aumento de casos de dengue e arboviroses.
A minha colocação, e trago algo para a gente discutir, a dificuldade diagnóstica, né, por falta de custeio de alguns exames. A dengue está bem estabelecido, né? A gente tem a sorologia, a gente tem o NS1, mas a dificuldade dos laboratórios de poder oferecer testes para chikungunya e para Zika vírus, né, trazendo até subdiagnóstico e dificuldade de diagnóstico diferencial, como você bem colocou aí, Josi. E eu queria trazer esse tema para esse ponto, para a gente poder debater um pouco. Né? O LACEN está aí oferecendo, principalmente ao serviço público, um diagnóstico, mas no pronto atendimento, para um diagnóstico rápido e diferencial, a gente, enquanto laboratório particular, a gente sente uma dificuldade muito grande, tendo em vista que os convênios não têm cobertura para Zika e nem para chikungunya. Isso é verdade. E ainda, assim, onde tem dengue, tem chikungunya, né? Onde tem, e por sua vez tem zika. Então a gente fica realmente, afasta a dengue e às vezes não consegue afastar as outras duas. Seria ideal, né? Se tivesse um teste rápido que fosse sensível e que conseguisse fazer ali na urgência mesmo, para direcionar melhor, né, Josi, um tratamento, uma conduta, seria muito bom. Né? Muito bem colocado, Roberto, a sua fala. Mas aí a gente pode até existir, né, testes em imunocromatográficos, né, que são aqueles que são mais rápidos, um PCR mais rápido também, como a gente encontra para tuberculose hoje, por exemplo, tem um teste rápido molecular, pode até ser implantado em urgências, mas a gente esbarra nos planos de saúde que não pagam, né? Infelizmente, e é uma realidade. Tomara que as políticas sejam voltadas mais para atenção ao paciente e que sejam autorizados, né? Para facilitar para vocês que estão na assistência, né, Josi? Porque aquilo ali, olhando, você não vai conseguir afastar, né? E aí, às vezes, sai mais caro, porque aí, às vezes, a gente interna, e poderia nem internar se a gente tivesse o diagnóstico, mas não, é uma zika, é tranquilo, não está gestante, vamos liberar, mas a gente não sabe. Então, às vezes, você acaba precisando internar, porque pode ser uma dengue que você não capturou ainda, né? Não confirmou. Eu vi até que vocês fazem exames de imagem, né, para poder dar suporte. E aí, se tivesse também, pode até não precisar fazer algum certo tipo de exame de imagem. Exatamente. Acaba que sai, é uma economia burra, né? Verdade. Bem, pessoal, mais alguma colocação? Pessoal, alguma dúvida a mais? Eu adorei a palestra de doutora Josi, demais. Principalmente quando ela falou diferenciando a clínica, como é importante a parte do laboratório, né? Na ajuda do acompanhamento do paciente, da retirada de medicamentos. Eu achei fantástico, Josi, sua abordagem. Obrigado. Tudo. Eu que agradeço. Aos dois. Bom, pessoal, então, como não há mais dúvidas, eu quero agradecer a Cleomar, a doutora Josi, foram informações muito enriquecedoras, como já falei, cada um pontuando o que é mais importante, testes específicos, tempo da sintomatologia, para a gente ficar atento a isso, que é importante. Doutora Josi evidenciando outro parâmetro do hemograma, que é o hematócrito, a gente não focar só na plaqueta, tendo também outros testes. Então, quero agradecer a presença de vocês, certo? E esse ano nós vamos continuar com esse projeto de seguir sempre com essas reuniões das quartas-feiras do mês, né? É um trocadilho até. E espero também a presença de vocês nas próximas, né? Que teremos outros assuntos e
serão convidados novamente, posteriormente, em outras ocasiões. Obrigada, pessoal. Cleomar, obrigada de coração. Nossa, eu que agradeço, doutora Josi, agradeço a Ana Flávia. Incrível a iniciativa. A gente escuta tanto em vários lugares diferentes, e olha que eu frequento um monte de lugar, que falta uma abordagem, está faltando um incentivo, está faltando passar conhecimento, e vocês fazendo isso assim, de maneira tão espontânea, estão todos de parabéns. E também na área da nossa, você é farmacêutico, mas nessa área também de biomedicina, que a gente vê pouca divulgação, pouco curso, né? Então é importante também estar divulgando mais essa parte laboratória também. E esse é o X da questão, a gente evidenciar também nosso papel, né, do laboratório, que ajuda nessa distinção de doenças assim. Então, se for só pela sintomatologia, é muito difícil, como a doutora Josi falou, distinguir uma da outra. Então, pessoal, muito obrigada, certo? Pela presença. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.